mas que tem que ser abordada, né, para se poder sair dessa situação. Então eu acho que pode enriquecer muito, né, o meu conhecimento e a minha prática. Perfeito. Eu espero fazer jus, né, à Com confiança de certeza. vocês, ao tempo de vocês. Eu sempre falo que não tem coisa mais generosa que a gente pode ofertar para o outro, que é um tempo. Então, assim, eu agradeço por vocês estarem comigo nesse bate-papo, e eu entendi que agora, então, estamos ao vivo, pedimos para que vocês fechem os microfones de vocês, para a gente bate-papo, e aí, então, eu vou passar a palavra para Renata, querida. Isso. Nós já estamos ao vivo também no Facebook, tá? Consegui a conexão aqui. Eu sou a Renata, sou cofundadora aqui do Espaço Diálogos, Psicologia e Psicopedagogia em Vinhedo, e sou psicóloga, psicopedagoga, estou terminando a pós-graduação em Gestalt Terapia pelo Unixul, onde a Karina é uma das coordenadoras, né, junto com outras queridas lá, que são todas muito acolhedoras. E em 2018, eu e a Mari, nós criamos o Espaço Diálogos, né? E um dos nossos interesses era trabalhar com adolescentes e suas famílias e com os processos autodestrutivos, prevenção ao suicídio. E fomos a um curso em Campinas, né? Com a Karina, a primeira vez que nós tivemos o contato com ela e ficamos encantada. O curso era A Vida Não É do Jeito que a Gente Quer, que é o tema de um título, né, de um dos livros dela. E a partir daí nós começamos a seguir a Karina, com cursos, palestras, eventos, onde ela estava, a gente procurava também estar aí nessa busca de conhecimentos, né, e ela se tornou uma referência para a gente, né. Então, ela é um pouco, assim, além de referência, né, uma querida mesmo, que a gente segue aí, de coração. E nessa pandemia começaram as lives, e eu assistindo uma delas, com a Karina e o Benevides, eu comecei, veio, né, muito forte na minha cabeça, como é importante trabalhar com a psicoeducação, né, desde a infância, como uma forma mesmo de prevenção a esses processos autodestrutivos, né, que a gente vê aí ao longo da adolescência, da vida adulta. E conversei com a Mari e resolvemos fazer o convite para a Karina, e fizemos, e ela nos acolheu, aceitou o convite, né, estamos aqui hoje. Então, hoje nós damos início também a um programa nosso, aqui do Espaço, que com chave de ouro, né, com a Karina, que se chama Diálogos Online, Saúde Mental para Todos. O nosso projeto, né, é de, a cada 15 dias, trazer um convidado para tratar desse tema, né, tão importante aí, principalmente nos momentos atuais que estamos vivendo, né. Mas não só, a gente quer continuar mesmo com isso depois. Então, esta live, ela terá a duração de 1h30. Quem vocês quiserem, quem quiser fazer pergunta, pode ir fazendo no chat, nos comentários, que depois que a Karina falar, nós vamos tentar responder todas. Vamos fazer o possível, né, Karina? Mas, se ficar alguma, é por causa do tempo mesmo, tá bom? Agora eu vou passar a palavra para a Mari, que vai falar um pouquinho também. Olá para todas, sou a Marilei, psicóloga clínica e hospitalar, cofundadora, né, do Espaço Diálogos, e prazer enorme ter a Karina aqui com a gente, né, para esse diálogo, né? Muito bom mesmo. Conheci a Karina através de uma amiga, né, uma amiga querida, vizinha, Gisele, que chegou em casa com um papelzinho com o nome da Karina, né, e falando que ela estava escutando a Rádio USP e tinha uma psicóloga com uma voz muito doce e tranquila falando sobre o suicídio, né, um tema tão difícil.
e ela falando de uma forma muito doce. E isso, né, chamou a atenção, e aí ela levou, me presenteou mesmo, né, foi um presente, e ela foi essa ponte, né? Depois nos encontramos em alguns cursos em Campinas, e depois na entrevista, né, para ingressar no curso de pós-graduação em suicidologia, lá na USCS, né? Então, é isso. A Karina, ela é coordenadora do curso de suicidologia, né? Prevenção e pós-venção, processos autodestrutivos e luto, pela USCS. Coordenadora também em parceria, né, no curso, na pós-graduação em Gestalt Terapia pela Unixul. Né? A Karina é Gestalt terapeuta, pós-doc e doutora em suicidologia pela USP. Ela é mestre em psicologia clínica nos Estados Unidos e autora de diversos livros, né? Entre eles aqui o programa RACE, né? Gerenciamento de crises, prevenção e pós-venção do suicídio em escola. Essa semana mesmo nós fizemos um post falando sobre os livros da Karina, depois vocês dão uma olhadinha lá. Então é um prazer imenso ter a professora Karina com a gente, né? Professora da suicidologia, um curso que é puro acolhimento, né? Muito obrigada, Karina, e seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Eu quero agradecer imensamente Renata e Marilei, as diretoras do Espaço Diálogos, né? E eu acredito que eu não poderia ter começado essa inovação. Por que é inovação? Porque é a primeira papo. Isso quer dizer que todos vocês que estão dando o privilégio da presença de vocês terão condições de conversar conosco, né? E essa ideia de vocês colocarem é uma proposta muito diferente, ousada, porque uma coisa é eu fazer a live, eu não estou subestimando todas as outras lives que eu fiz, mas eu gostaria de trazer uma proposta para realmente a gente conversar, né? E não teria melhor lugar do que o Espaço Diálogos, que se propõe, inclusive no título do Instituto, né, do lugar, né, a gente está fazendo esse diálogo, e diálogo significa, né, a gente ter via de mão dupla, a gente poder conversar sobre as nossas dificuldades, porque eu acredito que quando a gente fala de comportamento autodestrutivo, a gente já está falando de cristalizações no nosso comportamento. E eu também, a boa nova, que eu acredito imensamente, é que comportamento autodestrutivo é aprendizagem, tá? Então, a ideia é que eu fale durante um tempo e depois vocês comecem a colocar as perguntas de vocês e que as meninas vão estar trazendo as perguntas e eu vou tentar respondê-las da minha melhor forma. Quando eu falo também da minha melhor forma, é a única maneira possível, né? E é isso que a gente também tem que acreditar quando a gente fala de comportamento autodestrutivo. Comportamento autodestrutivo significa a única forma, e querendo ou não, a melhor forma da gente responder às desarmonias relacionais, às dificuldades na vida. Porque quando a gente fala que existe comportamento autodestrutivo, existem também comportamentos construtivos e autoconstrutivos, que é isso que realmente eu priorizo. Eu acredito que o acolhimento é realmente esse solo que a gente tem que trilhar, e quando as meninas me apresentam, né, trazendo o acolhimento, porque o acolhimento é o colo que a gente tem que dar, principalmente quando a gente apresenta esses comportamentos autodestrutivos. Aliás, quem de nós não apresenta? Então, eu não estou falando só das pessoas que apresentam comportamentos autodestrutivos, eu estou falando de todos nós. E que, infelizmente, a gente gerencia, principalmente algumas desarmonias relacionais, desta forma. Só que, então, a boa nova, como eu disse, é que a gente consegue, né, construir uma qualidade de vida, uma qualidade de bem-estar, né? Só que é uma tarefa árdua. Então, muito do meu trabalho tem sido trazer à luz esses que são da escuridão, que nos atordoam. Quem de nós, e vocês sabem muito bem,
né? Não me deixem sozinha, quem de nós não tem esse tipo de comportamento, né? E quando a gente fala de comportamento autodestrutivo sobre os nossos filhos, nos nossos filhos, a coisa fica mais pesada ainda. Não sei se vocês concordam com isso, né? Porque uma coisa é a gente apresentar comportamentos autodestrutivos, quando a gente vê alguém que a gente ama, alguém que a gente quer bem, né? Que a gente pode chamar de nosso, entre aspas, né? Isso se torna mais pesado e mais atordoante. Então, a ideia é que a gente possa realmente ir conversando sobre comportamentos autodestrutivos relacionados à infância e à adolescência. Se a gente entende que as crianças são o futuro da nação, e quando a gente vê alguém se autodestruindo, isso torna a angústia mais atordoante, um pouco maior, né? Bem, quando a gente fala de comportamentos autodestrutivos na infância e na adolescência, eu estou falando de uma incógnita. A palavra incógnita, ela deriva do latim, né? Existe o prefixo in, que significa negação, né? E cognitus significa aquilo que a gente conhece, ou seja, quando a gente fala que falar sobre comportamento autodestrutivo ou incógnita é dizer sobre o mistério, sobre o segredo, sobre aquilo que ainda a gente não conhece. E por isso que eu tenho me debruçado tanto para realmente não desvendar o mistério, porque eu não tenho essa, mas compreender cada vez mais o que faz com que uma pessoa se autodestrua, o que faz com que uma pessoa se direcione para um caminho, né, que ela tem consciência, às vezes, que faz mal e ela persiste. Então, a gente está falando de paralisações e de maneiras de aprendizagem, como eu falei no começo, que são as únicas maneiras que a gente aprende para se virar nos 30, para a gente lidar, né, com as nossas dificuldades. Quem de nós, no momento em que se sentiu subtraído, no momento em que se sentiu carente, ou no momento em que teve um conflito, não se lançou para um comportamento que você tinha, pelo menos uma clareza que te fazia mal, mas que você repete. E aí, então, eu tenho o costume de falar que os comportamentos autodestrutivos são repetitivos. E para Gestalt, repetição significa pedir novamente. Ou seja, todo e qualquer momento autodestrutivo, seja lá qual for a fase do desenvolvimento humano, né, significa um pedido novamente para a gente dar novas respostas. Isso eu acho muito poderoso quando a gente acredita nisso, porque é esperançoso, principalmente quando a gente direciona a nossa compreensão para a infância e para a adolescência. Ou seja, o que uma criança e um adolescente pede novamente, né? Ele pede por socorro, ele pede por uma via de comunicação através do seu comportamento autolesivo ou, né, do comportamento suicida, e ele pede porque ele não aprendeu uma maneira diferente para se comunicar. Então, quando eu trabalho, né, com o bate-papo, eu trabalho com a concepção da gente ampliar a comunicação, eu estou atacando diretamente como ação preventiva e trabalho psicoeducativo nesta necessidade da gente ampliar cada vez mais a nossa comunicação. Comunica a ação através da aproximação, aproximar a ação. Bom, vocês vão perceber que eu gosto de brincar muito com as palavras, e quando a gente amplia essa comunicar a ação, a gente pode ofertar para aquele que se autodestrói uma outra possibilidade para ele, as maneiras de comunicar a sua ação, não só direcionado para aquilo que faz mal, mas aquilo que faz sentido. E quando eu falo de qualidade de bem-estar, eu estou falando, né, na necessidade da gente se vincular com aquilo que faz sentido, com aquilo que bate o coração, e que normalmente eu chamo isso de momento acarajé. O que é momento acarajé? Momento acarajé, né, é que eu sou casada com um baiano,
Então, eu adoro acarajé, né? E eu acho a acarajé uma comida muito interessante porque ela lida com as diferenças, né? E lidando com uma incógnita, né? Eu lidando também com as diferenças, está aí quase o antídoto que eu apresento para vocês, né? Por quê? Momento acarajé são momentos que a gente se sente muito vivo. Vocês já devem ter os seus momentos. Tem gente que não gosta de acarajé, tem gente que gosta de lasanha, chocolate. Então vocês podem nomear, né, intitular os momentos que vocês se sentem vivos. Isso é poderoso também, porque esse é o combate dos comportamentos autodestrutivos. Moral da história, o que eu estou falando e trazendo uma luz é que o antídoto de um processo autodestrutivo é um processo de autodescoberta. Descoberta para aquilo que faz o nosso coração pulsar, para aquilo que faz sentido para a gente, para todas as situações que são consideradas como importantes. São aquelas situações que consegue se importar porque dá para trazer para dentro. Aliás, o verbo importar significa trazer para dentro. Então, tudo aquilo que é importante para a gente é o antídoto do comportamento autodestrutivo. E aí, então, se a gente sabe disso como adulto, a gente pode ampliar e instruir os nossos adolescentes a se importarem com aquilo que faz sentido para elas também. E eu acho isso também muito poderoso. O que a gente está destacando aqui? A necessidade de se fazer um trabalho psicoeducativo para que as nossas crianças e os nossos adolescentes, nossos jovens, possam se direcionar para aquilo que é importante, aquilo que faz sentido para eles. E que a gente está, né, numa forma muito distoante, principalmente agora na pandemia, dá para perceber o quanto que os nossos mundos foram obrigados a se aproximar com isso, né? Quer dizer, aquilo que a gente antes delegava, né, adultos no trabalho e crianças na escola, agora está tudo no mesmo lugar. Então a gente teve uma certa confluência, que tal que a gente chama de confluência. Então, a confluência é esse processo em que a gente fica misturadinho, e às vezes isso provoca um certo conflito, por isso que também é uma incógnita. É interessante que uma incógnita, ela é representada, eu vi no Wikipedia, né, que ela é representada pelas letras X, Y, Z. Não por acaso que eu estou trazendo à luz esta palavra, porque é exatamente essa terminologia que foi utilizada para os adolescentes. A geração X, a geração Y, a geração Z, vocês perceberam isso? Então, quer dizer, quando a gente pensa, né, nessa questão do comportamento autodestrutivo, que é por ser uma incógnita, a gente está falando desta geração e do não saber. Mas então, Karina, como é que a gente vai descobrir esta sabedoria, né, que rege os comportamentos autodestrutivos dos jovens? Primeiro, eu quero antecipar que, como é uma incógnita, é um mistério, a gente também tem que saber que é limitada a nossa compreensão. E aí é muito diferente falar, eu venho aqui para conversar com vocês e explanar, trazer uma explicação. E aí essa não é a proposta desta conversa. A minha proposta é trazer uma compreensão, que para a Gestalt terapia é muito diferente, né? É diferente a gente querer explicar, isso quer dizer, a gente começa a destacar a pergunta, por quê? Por quê? Aí parece aquela pergunta quando a gente tinha lá pelos 5 anos, não é? Assim, por quê? Por quê? Por quê? Bom, porque, né, a gente nunca vai saber. Agora, como? O quê? E para quê? Qual é a função de tudo isso? Isso tem como a gente fazer e trazer um diálogo. Tá fazendo sentido para vocês? Tá? Então, é muito legal, porque aí, ó, a Marisol está fazendo assim, então, né, fazendo joinha, você vê ampliando as formas de comunicação e que muitas vezes aquela que a gente chamava de geração Y, Z, né,
agora a gente aproxima. E como é que a gente aproxima? Né? Trazendo linguagens diferentes. A gente se oportunizou, as meninas, né, se habilitaram nessa plataforma. Então, assim, o que significa isso? Para a gente ter interação de uma forma funcional, né? Outras pessoas preferem o termo saudável, eu prefiro funcional. A gente precisa construir e descobrir novas formas de comunicação como essa que a gente está vivendo aqui e agora. Então, você percebe? Quer dizer, vocês me dão um retorno, eu estou aqui sozinha, você, cada um está aí na sua casa ou no seu lugar, né, que você escolheu, mas assim, mesmo assim a gente descobre maneiras da gente estar interagindo. É isso que eu proponho quando a gente fala, né, de comportamentos autodestrutivos. É ampliar, enaltecer outras modalidades da gente interagir e se comunicar com os nossos jovens. Né? Porque é aí que está a morada, né, das possibilidades, é ampliação. Então, todas as ações preventivas dos comportamentos autodestrutivos, elas vão ao encontro, primeiro, da gente não ter a pretensão de explicar esses comportamentos autodestrutivos, mas sim, né, de tentar compreendê-los à luz, né, pareando exatamente quem é este jovem que eu quero compreender. Ou seja, muitas vezes o que a gente pode entender é que existe uma compreensão individual, né, mas também é uma compreensão social. Hoje em dia, eu não vejo o comportamento suicida, principalmente, como um comportamento individual. Eu tenho cada vez mais entendido que diz respeito à integração entre a leitura e a compreensão individual, que é aquele que vive o processo de morrência, que é aquele que foi se permitindo ser invadido, e aquele que foi definhando existencialmente a ponto dele pensar na morte como possibilidade. Né? E aí eu também entendo que tem uma questão social, porque hoje em dia, principalmente, né, que a gente está vivendo uma pandemia, a gente está vivendo várias sensações de desespero. A gente se desampara, ou só sou eu, gente? Por favor, não me deixem sozinha, né? Então, porque assim, todos nós estamos lidando com uma coisa que rouba os nossos sonhos, com medo. E aí a gente tem que tomar muito cuidado para o medo não se tornar pânico. Porque aquilo que a nossa mente provoca na gente é aquilo que paralisa. Muitas vezes, aí então dá para a gente começar a entender os processos autolesivos. Não por acaso, eu sempre ouço, né, das pessoas que eu tenho o privilégio de acompanhá-las, assim, é melhor sentir a dor física, a dor emocional, sabe? Ou, às vezes, eu quero me matar, Karina, e quando eu pergunto que supostamente a sua morte resolveria, as pessoas falam, eu vou me libertar deste sofrimento. E aí, então, eu também começo a compreender que o comportamento suicida é um grito de socorro, é uma comunicação, isso eu sempre falo em todos os cursos, de uma dor sentida e não consentida, e que, então, a gente precisa entender onde dói nessa pessoa, e aí qual é a via de sofrimento que está fazendo com que essa pessoa acredite que a morte é muito mais interessante do que a própria vida. Então, eu tenho rastreado nos comportamentos autodestrutivos, né, aonde dói, onde essa pessoa pode me contar que ela está em intenso sofrimento psíquico e existencial, né, utilizando a leitura de uma das pessoas que eu mais estudo, que é o Schneidman, que ele fala que o suicídio é a psyche, que é um sofrimento existencial. Isso. E aí, além disso, se a gente entende que a pessoa não quer se matar, mas ela quer matar aquilo que está provocando sofrimento, a pessoa não quer se cortar, mas ela quer cortar aquilo que está provocando ansiedade nela, logo ela investe contra, que é uma energia que você fala, nossa, que coisa estranha, alguém se lesionar, autocortar, para que isso? Porque é a única forma de manejo que a pessoa tem para lidar com as situações ansiosas.
Eu falei do Schneidman como meu autor de base, né, em relação aos comportamentos autodestrutivos, mas eu também tenho um outro para falar sobre esse assunto, para falar com os pais, com os educadores, né? E aí eu trouxe, deixei até do ladinho aqui, é esse moço aqui, olha o livro, mas eu acho que vale muito a pena, eu indico muito, Andrew Solomon, que ele é o autor do O Demônio do Meio-Dia, e aí então esse livro se chama Longe da Árvore, Pais, Filhos e a Busca da Identidade. O Andrew Solomon tem sido meu autor base, né, para que eu possa conversar com vocês a respeito dos comportamentos autodestrutivos, principalmente na infância e na adolescência, porque este livro especificamente, eu vou dar uma palhinha aqui, na orelha está escrito: amor e sofrimento são os fios condutores deste ensaio monumental, que trata de filhos apartados das identidades de seus pais e mapeia os modos de aceitação de diferenças que se expressam ora como deficiência, ora como genialidade, ora como desajustamento social. Este livro, ele é enorme, mas ele é maravilhoso. E ele vai te ajudar a compreender isso que eu vou trazer para vocês, que é sobre comportamentos autodestrutivos na infância e na adolescência. Por quê? Vocês viram que nessa palhinha que eu dei da orelha deste livro, ele fala das diferenças. E aí, a gente precisa aceitar que somos diferentes. Obviamente, lembra que eu falei da confluência que houve durante essa pandemia? A gente perdeu os nossos limites, né? Enquanto a minha filha está jogando lá, o meu filho está estudando, o meu marido está trabalhando, quer dizer, o que nos divide e o que é muito frágil hoje em dia. Então, volta e meia, a gente vai precisar lidar, né, com a necessidade da gente colocar e afastar, inclusive, para a gente deixar claro os nossos limites, deixar claro, né, ou claras as nossas fronteiras. Tá fazendo sentido para vocês? E vocês vão me fazer, né, ouvir bastante, eu vou perguntar, tá fazendo sentido? Porque é isso, se fizer sentido, é sinal que está tendo uma comunicação, e comunicação é via de mão dupla. Então, nada adianta eu falar, né, se o outro não me escuta. Nada adianta eu tentar, então, me aproximar, né, para compreender um comportamento autodestrutivo de um jovem, se ele também não quiser se abrir. E aí, esse é o novo desafio. É um processo desafiador, aquilo que desafia a nossa própria dor, a dor da onipotência, que muitas vezes é frustrada, não é? Porque a gente quer, né? Porque se é adulto, a gente fala, então eu sei tudo. Não, eu já comecei a nossa conversa falando que a gente está lidando com uma incógnita, né? Com um desejo de conseguir desvelar, né, aquilo que é misterioso no mundo do outro e no mundo do jovem. Uma necessidade da gente ter uma consciência que o nosso saber é limitado. Para quem é mãe, para quem é pai, principalmente sabe o que eu estou falando, do quanto que a gente é limitado, né, em conhecer os nossos filhos. Por mais que a gente tenha, né, feito, procriado, ou, né, escolhido este, né, é diferente. Então, aí a gente começa a ver, né, um gap enorme entre procriação, criação, educação e instrução. Procurei no dicionário para trazer para vocês, tá? Porque qual que é o gap? E é isso que nós pais sofremos. Porque uma coisa é a gente falar, eu conheço o meu filho. Mentirinha, né? Porque a gente conhece, mas nem a gente conhece, como é que a gente pode falar, né? É que a gente conhece o nosso filho. E aí, a gente precisa aprender a dar alforria existencial para os nossos filhos, para os jovens. Quando eu falo isso, isso é muito importante, porque aí então eu começo a demarcar este gap que existe entre procriação, que significa, deixa eu pegar minha colinha aqui, reproduzir-se, multiplicar-se. A criação, lembra que eu falei que também é diferente?
né? A criação significa dar existência a algo, tirar do nada. A educação significa instruir-se. E a instrução, né, significa informar, orientar. Quando eu trago vários significados para vocês, eu estou querendo já, então, fazer fronteiras, trazer uma compreensão que não é linear e horizontal. É uma compreensão que precisa ser, né, um encadeamento, um processo. Né? Quando a gente fala um programa, que esse é o programa do Espaço Diálogos, que começou comigo, vocês falam que começou com chave de ouro, né? Mas assim, eu que agradeço, porque eu quero fazer mais e mais desse estilo de bate-papo, de conversas. E aí, então, vocês podem entender que um programa, né, é um conjunto de ações. Se a gente começa a ter um pensamento progressivo, né, a lá programa, que é o programa RAISE que eu trago, que é uma psicoeducação e uma necessidade da gente ressignificar as nossas percepções a respeito daquilo que a gente quer compreender. E principalmente quando a gente quer compreender sofrimento humano, que não é facinho, né? Não é uma coisa generalizável, não é uma coisa que bate pronto. Por isso que é tão complicado a gente compreender, né? A felicidade, talvez, a gente não queira nem compreender, porque o que a gente quer é só sentir. Sem felicidade, e quando a gente está, né, entrando em contato com as nossas dificuldades e adversidades, aí a gente quer compreender. E aí que eu falo para você, quando se está no olho do furacão, você não queira explicar. Não vai ter uma explicação. Você entende? A gente não tem. Não é um momento, quando a gente está no olho do furacão, a gente querer explicar. Por isso que não vale quando a gente percebe que um jovem está se autolesionando, tentando se matar, a gente não vai falar por que você quer se matar. Por que você está se cortando? Você não vai perguntar o porquê. Você vai se aproximar deste jovem e falar o que é que está acontecendo. Qual é o teu sofrimento? Eu estou aqui. Tem um desenho que fala assim, uma das personagens, estou de olho em você. E aí, eu acho bonito, porque muitas vezes, quando eu trabalho com jovens, quando eu falo, né, com os meus filhos, eles não querem, eles estão na fase que, bom, eu não quero mais, né, aquela coisa de proximidade. Não são os bebês mais. E é essa, então, a diferença que eu trago. Uma forma da gente entender e tolerar, né, esse distanciamento do jovem necessário para eles ganharem a autonomia e construírem a identidade deles, por isso que isso é uma crise, porque crise, né, significa uma separação, separa a ação da referência maior que são os pais. Então, vocês percebem que a gente também precisa suportar, a gente adulto, pai, mãe, nós precisamos aprender a suportar esse distanciamento como necessidade deste adolescente criar e para que ele consiga resgatar uma autonomia, dele se perceber, né, como pessoa, né, como um indivíduo. A gente fala, Erik Erikson fala, né, da moratória. É preciso que os adolescentes vivam esta fase de moratória, ou seja, essa fase de experimentação, experimentar a ação, para que eles né, possam construir a própria história deles. Então, quando eu falo que nós, em primeiro momento, nós adultos precisamos oferecer uma alforria existencial, eu estou trazendo o meu desejo para que a gente possa ir em processo, de uma forma, né, processual, que a gente possa, né, acompanhar esta compreensão de que procriação é diferente de informação e orientação. O que nós podemos ofertar para os jovens é uma informação de como é que eles podem se importar com aquilo que é importante. Uma orientação de que eles não estão sozinhos nem desamparados. Uma ideia de que nós construiremos juntos, né, se eles se permitirem, mas se não se permitirem, a gente fica de olho. Então é aquele distanciamento, né, suficientemente bom
né? Que a gente tem também uma teoria psicológica que fala que a mãe tem que ser suficientemente boa, né? Eu acho lindo isso. E aí, então, esses dias eu fui procurar no dicionário a palavra suficiente. Suficiente significa encontrar um caminho entre o bom e o sofrível. Olha que lindo. Olha só. Então, o que eu estou propondo agora? Que a gente encontre um caminho entre o bom e o sofrível. Não é entre o ótimo e o perfeito. Porque muitas vezes, principalmente como pais e mães, a gente quer acertar, né? Ou se a gente quer acertar. Mas, assim, é uma tragédia quando a gente cria uma idealização e um perfeccionismo de que nós, pais e mães, precisamos acertar sempre. Eu vou dar uma palhinha de uma escrita que eu coloquei no livro que vai sair agora pela editora Loyola, e que é um livro que eu escrevi com o Gabriel Perecer, o professor Celso Antunes, né, e o Almir Vicentini, que se chama Muitas Razões para Viver. E aí, então, essa é a parte aqui que eu escrevi. Respondendo às perguntas que constantemente ouço, filho para palestras em orientação de pais. Karina, onde erramos? Como podemos evitar erros na educação dos nossos filhos? A primeira resposta é a de que não é possível evitar erros quando falamos de educação, pois nossos filhos não vieram com bula para nos orientar sobre qual seria a fórmula correta para acertarmos na educação deles. Não acertamos sempre, aliás, acredito que estamos tentando sempre para encontrar o melhor caminho para nós. Outro ponto que abordo com os pais é que cada filho é bastante diferente um do outro. Isso é verdade, não é? Então, lembra da singularidade, da aceitação das diferenças que tem na orelha lá do livro do Solomon, né? Nessa direção, é importante lembrar que os filhos são seres cujas escolhas e renúncias são e serão singulares. Então, como acertar na educação de nossos filhos se toda... Como acertar na educação de nossos filhos se toda a situação é nova e desconhecida? Acertar na educação dos filhos significa encontrar momentos de harmonia a cada fase da vida familiar. Friso que acertos são momentos e não a eternidade harmônica do plano ideal. Como acertar sempre é impossível. Acertos não significam as âncoras e portos seguros, mas sim representam as pausas para que possamos tomar fôlego na constante dedicação que é a educação. Percebe? E eu costumo também falar, meus filhos sabem disso, dessa frase, eles falavam, a mamãe dá palestrinha, eles falam isso, né? Aí eu falo, gente, mas tem adolescentes que me ouvem, mas a gente não quer te ouvir, então você começa a perceber, né, o distanciamento daquilo que é ideal e daquilo que é real, né? E é isso que eu faço, essa construção com os meus filhos. E eu sempre falo, a gente só erra quando a gente se dá conta, quando a gente percebe que a gente machuca ou está fazendo errado. Machuca o outro ou se machuca. Aí é erro, se não é tentativa. Então, isso que eu quero também endossar. A gente não tem uma fórmula secreta, bom seria, né? Porque aí eu pararia de estudar, como a gente lida principalmente com aquilo que faz mal para a gente. Mas, né, existe uma esperança que é compreender que a gente tem condições, sim, de, na aproximação, na tentativa de diálogos, no estreitamento, né, nas possibilidades de fazer pontes, né, dessas comunicações, a gente tem, sim, condições, primeiro, de identificar aquilo que é potente, e quando eu falo aquilo que é potente, esse é o alvo. Qual é a potência que a pessoa tem? Aquilo que ela se acha boa, ou minimamente ou suficientemente boa, para ela continuar a levar e para combater os comportamentos autodestrutivos. Vocês percebem que nem a onipotência, que é entender que a gente não pode errar enquanto adulto, enquanto pai na educação, e a gente erra, porque tentando várias vezes, né, obviamente, mesmo a gente tomando consciência,
Aí eu volto ao que eu falei no começo da nossa fala, né? Que comportamento autodestrutivo é repetição. Significa pedir novamente. Ou seja, a gente sempre cai num círculo vicioso. A gente não consegue, às vezes, adotar circuitos virtuosos. Então, quando é comportamento autodestrutivo, eu falo da passagem e da transformação de círculos viciosos em circuitos virtuosos, nos quais a gente se apoia na potência da pessoa, não na onipotência idealizada, nem na impotência que ela acreditou, porque ela compra, as pessoas compram, nós compramos às vezes, isso é autodestrutivo, que a gente não serve para nada. Mentirinha. Possível, né? A gente vai encontrar uma potência na gente. E aí, por isso que eu acredito que a potência está na vida. E aí, então, eu escrevi uma frase que a vida é a arte que leva o tempo. Então, vocês percebem que, aos poucos, a gente vai descobrindo, né, maneiras da gente se sentir potente na vida. Se sentir importante. Porque cada um aqui tem a sua missão, isso eu acho divino. É isso que sempre eu trago. Porque, assim, você está vivo, não por acaso, né? Obviamente, você pode ter duas escolhas. Uma escolha que te liberte daquilo que te faz mal e uma escolha que perpetue aquilo que te faz mal. A gente pode, tem o direito, principalmente, de renunciar àquilo que nos faz mal, né? E aí a gente não vai achar a parte que nos falta, que é um outro livrinho que eu utilizo, inclusive, com os adolescentes bastante, olha só. Eu acho linda essa. Eu vou dar um pouco do spoiler, porque esse livro, a parte que falta, né? Ele fala que o personagem, vocês vão ver, é um personagem bolinha que fica sem um pedaço. Acho que é legal colocar, olha só, ó, olha que bonitinho. Aqui, vocês estão vendo aqui? É uma bolinha sem a parte, e ele fica procurando. Aí vocês vão ter que ler direito, mas eu só vou contar um trechinho, que assim, às vezes ele encontrou, né? Ele chegou a encontrar a parte, né? Só que ele não se sentiu feliz. Ele não se sentiu completo. E muitas vezes a gente tem a ilusão perfeccionista que a gente precisa de uma parte para nos completar. O ser humano é angústia exatamente porque sempre tem alguma coisa que vai faltar. A gente nunca vai estar completo, né? Sinto muito falar para vocês, e isso é um tapa na cara também, né? Mas assim, quando a gente entende que durante a pandemia a gente começa a perceber que a gente está numa tremenda tempestade. Ontem de Instagram, mas ontem eu estava dando uma olhada e o moço que me acompanha chama Felipe Gonçalves. E eu vi uma frase que ele postou que eu achei lindíssima. É assim, ó, as tempestades da vida testam a força de nossas âncoras. De novo, as tempestades da vida testam a força de nossas âncoras. E durante a pandemia, não sei se vocês também, assim como eu, tem se dado conta que é um tsunami, né? A gente está vivendo uma tempestade que, por gente, nunca passa. Até quando que a gente vai viver essa ameaça para a nossa imunidade, para a nossa saúde? Até quando os números se tornam nomes que a gente conhece? Quer dizer, a gente está em eterno processo de luto desde que a gente começou a pandemia. Isso é muito triste, né? Então, a gente tem vivido uma tempestade. E assim como essa linda frase fala, a tempestade da vida testa a força das nossas âncoras. Porque aquilo que era seguro, e que porque a gente está lidando com medo o tempo inteiro, né, foi ameaçado. Mas também a gente tem que ser generoso conosco e ser generoso com os nossos jovens também. Que é aquela que era dita como geração X, Y, Z. Né? Então, a vida é uma incógnita. A vida, né, nos possibilita a gente alimentar a vida sempre como a gente pode. Marilei? Estou ouvindo um barulhinho aqui.
Oi, gente, eu vou pedir para vocês fecharem o microfone por enquanto, porque aí a gente já vai começar a bater papo daqui a pouco também, né? Então, o que acontece é exatamente essa ideia de que a gente busca uma bússola, né? Principalmente em momentos de a gente fala, nossa, eu conheço alguém que se autodestrói, que quer se matar, que está se autolesionando, né? E isso provoca na gente um intenso sofrimento. E quando a gente entende que a bússola está exatamente nessa aproximação com o outro, que se machuca, que se faz mal. A bússola está na capacidade de você tentar identificar onde dói para esta pessoa, sem julgamento. E aí, então, eu utilizo sempre uma frase que é minha, que quem está longe julga e quem está perto compreende. Então, vale a pena, muitas vezes, porque essas pessoas que também se autodestruem, quando a gente está se autodestruindo, a gente está reinvestindo uma agressividade contra nós. E aí a gente começa a se questionar, e por isso que eu falo para vocês que o antídoto é a gente considerar aquilo que faz sentido para a gente, porque a gente não autoriza mais que aquela situação que já um dia nos fez mal, nos faça mal. Então eu estou falando agora de autorizações, de permissões, de necessidade de resgatar um dos fragmentos que é de morrência, que é a perda da nossa capacidade de se indignar. A partir do momento em que você fica indignado, e a instrução é essa, quando eu trabalho na potência com as pessoas, né, eu começo a trabalhar com a raiva que elas têm de estar nessa situação. Porque não é possível que você possa se colocar sempre como saco de pancada, como uma pessoa e se colocar num lugar, né, de que você só merece a escuridão. E eu começo a trabalhar na potência que essa pessoa tem e com o fato dela ter o direito de se indignar. Isso significa lealdade. Então, a isso, eu só quero, antes de fechar a minha fala, né, para a gente abrir para a roda de conversa aqui, falar dessa historinha aqui, ó, As Bênçãos do Meu Avô, Rachel Naomi. Eu ouvi essa história sobre essa autora com Plínio Tite, que é o representante, o responsável dos cuidados integrativos do Hospital Sírio-Libanês e hoje é um dos professores lá da pós-graduação em suicidologia. Fui acompanhar um dia que ele promove algumas reuniões, Plínio me conta a história deste livro, que eu fiquei encantada por ele e fiquei encantada, né, pela história. A Rachel, logo no começo desse livro, ela traz histórias e vivências que ela teve com o avô dela. E a história é linda, porque ela chega, o avô fala para ela o seguinte, Nechumeli, que é assim que ele chamava, eu quero que você, né, regue este potinho, né, com terra, quem sabe um dia vou surpreender com a vida. E ela, pequenininha, falava, tá bom, todo dia regando um copinho lá com terrinha, né? Nada acontecia. Falava, mas como nada acontece, né? Enjoei, não vou mais regar. Bom, aí ela gostava muito do avô. E ela se lembra, falava, vô do céu, deixa eu te contar um negócio. Deixei de regar aquilo lá que você falou, que você me deu um presente, e o presente para mim não vai fazendo sentido, porque demorou muito, né? Ele falou, não tem problema, Nechumeli, você continua regando. E aí, então, ela começou a regar. Eis que nascem 2 brotinhos de planta. Ela fica louca e ela falou, vou contar para o meu avô, essa é a surpresa. Né? Ela fala, vô, olha o que aconteceu. Então ele fala, sim, como se ele não soubesse que há vida em todos os lugares, mas ele ficou surpreso, assim como ela. E aí, então, ela fala, vô, nasceram 2 brotinhos de planta. E ele fala, você sabe o que fez com que a vida continuasse e preservasse e brotasse? Foi só colocar água, né, vô? Ele falou, não, Nechumeli, o que fez com que a vida continuasse foi a tua idade.
muitas vezes, na educação dos jovens, a gente precisa ser leal. A gente precisa acreditar que é possível, né? Que tem uma potência, tem uma vida. Apesar deles estarem se autodestruindo, a gente precisa se aproximar com lealdade, acreditando que é possível a gente identificar onde dói, onde está esse sofrimento. Então, eu acredito que a educação é a melhor ação preventiva que a gente faz em relação aos processos autodestrutivos como um todo, né? Em qualquer em qualquer fase de desenvolvimento. É a nossa lealdade e a nossa crença, porque isso é muito esperançoso saber que aquele que se autodestrói é porque ele destrói aquilo que foi construído. Isso é muito esperançoso também. Porque se teve destruição, teve construção. E a gente vai rastrear onde estava construído. E onde essa pessoa deixou de se defender, deixou de se cuidar e de acreditar que não seria mais possível ser leal consigo. Então, vamos abrir agora para a nossa discussão. Vocês devem estar com um monte de perguntas aí, né, Renata e Marilei. Eu vou colocar o meu óculos, né, para conseguir enxergar um pouquinho, porque eu acordei com o meu glaucoma, então eu enxergo pouquíssimo vocês, mas ainda enxergo. Ainda não fizeram perguntas, né? Ah, não. Querem saber se você pode colocar depois o nome dos livros aí que você citou. Tá? Ah, posso colocar. Peraí, então eu vou ter que fazer um ajustamento criativo. Eu já vou colocar no chat, pode ser? Né? Pode, aí eu pego. Ó, é que eu não digito rápido, mas é isso que é possível, né? É o que temos para hoje. E é isso também que eu tenho trabalhado muito com o que temos para hoje. Não é o ideal, não é o melhor, mas é o possível. E assim que também eu trabalho, né, com o comportamento suicida. Eu falo, olha, de repente não está lá grande, como fala que não está muito legal, né, a tua vida. Mas o que temos para hoje é lidar com a tua possibilidade aqui e agora. Então, eu já coloquei as bênçãos do meu avô. A parte que falta do Shel Silverstein. Peraí, ó. Enquanto eu estou escrevendo, para não ficar sem graça, vocês também escrevem, tá? Aqui tem longe da árvore. Andrew Solomon, que é o mesmo autor do Demônio do Meio-Dia. Aqui no livro Gestalt Terapia, que eu sou organizadora juntamente com a Lilian Meyer Frazão, eu coloco um capítulo sobre as facetas da autodestruição. Né? Eu tive o privilégio de adoecer. Eu falo privilégio, você fala, nossa, mas que coisa esquisita, que papo mais ridículo, né, esse? Mas é privilégio mesmo, principalmente quando você recebe a cura, né? E que, na verdade, não é que recebe a cura. A doença que eu tive foi uma doença autoimune. E por isso que é privilégio, porque a partir da minha doença autoimune, que foi uma inflamação cerebral, eu comecei a entender, né, e ampliar o meu escopo dos processos autodestrutivos. Obviamente, se a gente pensa, o comportamento suicida, ele traz a dificuldade da gente se proteger, se defender, né, das dificuldades das relações que nos fazem mal. Já o processo autoimune é um exagero, né, na necessidade que meu organismo criou defesas, muito a mais, né, potencializei direto, né, o meu cortisol, que é o hormônio do estresse, então você percebe que eu caí, né, exatamente o contrário que eu acredito do comportamento suicida, que é um adoecimento autoimune, em que meu organismo começou a fabricar, né, e produzir o hormônio do estresse, que é o cortisol. E nenhum dos dois lugares, né, da situação de comportamento suicida quanto do adoecimento autoimune, e nenhuma das duas situações funcionava a ideia, vai fazer alguma coisa, para de pensar nesta besteira, ou, Karina, vai relaxar, uma das coisas que eu mais odeio
é alguém falando, você tem que aprender a relaxar. Principalmente adoecimento autoimune, que uma das coisas que eu mais ouvia era, você tem que, né, parar com esse estresse. Escuta, alguém de nós consegue parar com o estresse? A gente sente o que sente, a gente lida com a situação da como a gente pode, e é o que temos para hoje. O que dá para fazer é essa transformação, essa autoconstrução e autodescoberta. Então, foi importante, porque neste livro, né, que eu falo sobre as facetas da autodestruição, que está em quadros clínicos disfuncionais em Gestalt terapia, tá? Da coleção Gestalt da Sumos, que eu e Lília somos aqui, quadros clínicos disfuncionais em Gestalt terapia. E tem um outro, que esse é o resumão de todo, né, é a minha compreensão, tanto de processo de morrência, eu falo aqui do momento acarajé, eu falo aqui da extração de flor de pedras, que é o meu livro A Vida Não É do Jeito que a Gente Quer. Peraí, do jeito que a gente quer. Então, aí vocês podem encontrar no meu site. Todos esses livros aqui, que são, pelo menos, da minha autoria ou da minha organização, vocês encontram no meu site, na loja virtual. Esse A Vida Não É do Jeito que a Gente Quer foi a comunicação que eu fiz, tá? E a compreensão, né, dos comportamentos autodestrutivos. Eu não estou querendo só fazer um marketing, né, e uma divulgação dos livros, mas eu estou querendo trazer que muitas das formas, inclusive de autoconquista e autopreservação, ela se dá quando a gente consegue deixar clara, né, a nossa comunicação, a nossa missão. Lembra que eu falei para vocês que eu tive o privilégio de ter tido a doença? Porque um dia eu estava vendo um documentário que se chama Hell, vocês assistem no Netflix, tá? E esse documentário é muito bonito porque ele traz uma das pessoas que trabalham como cuidadora, ela fala o seguinte, que tradicionalmente na medicina a gente considera que a cura acontece com 5 anos. Eu tive a minha inflamação foi em 2014, então, assim, eu já estaria tradicionalmente, segundo a medicina, curada. Mas ela fala assim, mas eu quero trazer, e eu prefiro, em vez de chamar cura, eu prefiro chamar as pessoas que estão em remissão. E ao pé da letra, a palavra remissão significa lembrar-se da missão. Isso foi tão forte, isso que eu falo para vocês, que foi um privilégio, porque eu estou em remissão, ou seja, eu não tenho mais os sintomas de uma inflamação cerebral, mas eu tenho eternamente e diariamente a lembrança da minha missão. E a lembrança da minha missão é acreditar que se tem vida, tem jeito. É acreditar que a gente consegue ter respostas e descobrir maneiras diferentes, mais salutares da gente viver. Tá? Ah lá. Temos perguntas. Vocês conseguem, então, Marilei? Tem uma pergunta da Marcela. Ela está falando que existem outros sinais, para além da mutilação, que podem ser considerados comportamentos suicida? Olha, os sinais, na verdade, assim, hoje em dia a gente utiliza, em vez de automutilação, a gente está utilizando o termo autolesão não suicida. Então perceba que, inclusive, eles colocam não suicida, porque nem todo mundo que se autolesiona quer se matar. E aí, então, a gente tem que também fazer uma compreensão diferenciada para os comportamentos autodestrutivos ligados ao comportamento suicida e os comportamentos de autolesão não suicida. Primeiro, o próprio título já fala, não suicida. E aí, então, qual que é a diferença? Vamos lá. Muitas vezes eu acredito que o comportamento suicida é uma implosão. E essa é a aproximação que eu faço, né? Porque
a pessoa implode. Vamos imaginar que a gente está lidando com um prédio, né, um lugar, uma pessoa que ocupa um tempo e um espaço, e aí, você já viu prédios implodindo? Esta é a sensação de que só fica uma poeira, fica um caos. É trágico quando você vive uma implosão, e principalmente uma implosão existencial. A pessoa que ocupava um tempo e um espaço próprio, de uma hora para outra, de um minuto para outro, né, faz com que você viva aquilo que eu também nomeei de tsunami existencial. Então, esse é o comportamento suicida que a gente tem que identificar. Quais são os sinais que a gente pode identificar? É isso que o Bertolotti, que é também professor da nossa pós-graduação em suicidologia, ele alinha num livro muito bacana, simples, que eu normalmente gosto de indicar, que se chama Suicídio e Sua Prevenção. E o nome dele é José Bertolotti. E aí, então, ele traz uma proposta de compreensão entre os fatores de risco precipitantes, são as gotas d'água, e os exponentes, que são os considerados por ele, que ele nomeia, que são os distais do ato suicida. Tá? Por que eu estou falando isso? Existem vários fatores, ou seja, qualquer tipo de comportamento autodestrutivo, seja ele suicida ou autolesão, eles são multifatoriais. E aí, quais são os principais sinais que a gente encontra, né, com o comportamento suicida? Hoje em dia, a gente mudou também esse parâmetro. Inclusive, depois eu mando para vocês uma nota de recomendação, porque estavam muitos casos de suicídios atrelados com Covid-19. Uma das coisas que, assim, é óbvio que vai aumentar o número de suicídios, porque as pessoas estão em isolamento, elas estão entrando em contato com o seu sofrimento existencial, elas estão entrando em contato com conflitos, você entende? Quer dizer, assim, não precisa ser, né, expert para saber que os números provavelmente aumentarão. Mas eu não quero trabalhar só com essa ideia epidemiológica e quantificável do suicídio. O que eu quero trabalhar é como é que a gente pode fazer e adotar ações, né, para prevenção, para garantir a saúde mental. Né? Então, por isso que eu criei, junto com o pessoal da pós-graduação em suicidologia, o programa Somos Mudanças, que é o programa RAISE, que é um programa de ressignificações de percepções e acolhimento integrativo do sofrimento existencial. E a partir destas ações, a gente pode ajudar ou pelo menos minimizar o impacto dos números elevados de suicídio. Né? Por quê? Porque se a gente fizer ações no aqui e agora, a gente já está cuidando, né, dos números que provavelmente aumentarão. Só que como eu não tenho bola de cristal e eu prefiro muito mais adotar ações agora, a gente tem que mexer, né, arregaçar as mangas e começar a fazer a diferença agora. A mudança começa agora na gente. Mesmo a gente estando em isolamento, mesmo, a gente é aquilo que a gente responde para as situações. Né? Então, assim, a gente vai ter um futuro, porque muitas pessoas, quando começaram a pandemia, como que você acha que a gente vai ficar daqui a 30 dias, 40 dias, que era presumido a gente ter a quarentena, né? E quarentena não significa 40 dias, olha só, né? Então, assim, tudo foi invertido, virou tudo uma incógnita, como eu trouxe para vocês, né? Mas, assim, antigamente a gente falava que um dos sinais de alerta era o isolamento. Hoje em dia, é uma demanda que a gente está vivendo. Antigamente, a gente falava que as poucas interações, e as interações somente virtuais, que também eram um sinal de alerta. Eu tenho um amigo que ele é do CVV húngaro, né? Eu adoro o trabalho do húngaro, e nós participamos de um documentário chamado Ouvidos Calados. E eu sempre falo essa frase do húngaro, porque me chamou muita atenção. Ele falou no documentário que antigamente a gente perdia as crianças para a rua, né? Hoje em dia a gente perde as crianças para o quarto. Isso também mudou. A pandemia, filhos ficam no quarto, eu estou aqui no escritório, que é como virou, né? A gente teve uma revolução paradigmática, ou seja, uma revolução da maneira como a gente também adquire o conhecimento. Se antes eu falava a meus filhos, principalmente meu filho Enzo, que adora computador, eu falava, não, agora não pode entrar no
computador, agora ele fica direto, ele recebe o conhecimento pelo computador. E a gente também está aqui, né, fazendo essa aquisição de conhecimento pelo computador. E aí, então, por isso que eu ressalto as diferenças, né? Então, assim, sinais de alerta, antigamente, eram quando uma pessoa começava a se desfazer das coisas, arrumar as coisas, né? Quando as pessoas começavam a fechar as pendências, quando as pessoas falavam, né? Uma pessoa falava para mim assim, olha, Karina, eu quero que você saiba que você é importante. Ela me manda, né, uma nota, né, um WhatsApp falando, eu quero que você saiba o quão importante é você. Quer dizer, isso é sinal de alerta. Né? E vale a pena, todas as vezes, você, o que está acontecendo com você? Podemos conversar? Tá? Ou você direciona esta pessoa para conversar com alguém que esteja perto dela. Então, se de repente eu tenho qualquer tipo de sinal de alerta, que são os sinais de alerta, por isso que a gente trabalha a prevenção. A gente sempre tem que trabalhar com a ideia da diferenciação de que prevenção não significa previsão nem evitação. Prevenção significa você levantar as possibilidades, e a melhor forma de você levantar a possibilidade é se aproximando dessa pessoa que você imagina que está em sofrimento. E não tenha medo, né, de cair do cavalo, porque de repente você pode falar, eu tenho clientes que eu sou treinada para isso também, né, porque assim, quando uma cliente um dia chega para mim e fala, eu quero ficar longe daqui, eu falo, o que você quer dizer com isso? Ela falou, eu quero sumir. Aí, então, eu pergunto, sumir significa querer se matar? Ela fala, não, eu quero viajar. Eu falo, ótimo, então aprendam a não ter uma onipotência, aprendam a cair do cavalo, mas o que a gente precisa fazer é ter essa abordagem de aproximação e de questionamento para você tentar entender se existe um sofrimento a ponto dessa pessoa pensar na morte como possibilidade. Agora, quando a gente fala de autolesão, a gente tem uma forma diferente. Não é implosão, mas é uma explosão na pele. Eu costumo falar que a autolesão é uma tatuagem da dor. E normalmente está associada aos processos ansiógenos. Não só ao processo de morrência, mas ao processo do qual a pessoa antecipa que ela não vai dar conta. Então, ela se corta para aliviar aquilo que está provocando ansiedade. Vocês entendem? E qual é o sinal que a gente tem, como é que a gente pode identificar? Uma pessoa que normalmente se autolesiona faz esse comportamento às escondidas. E aí, então, esconde, utiliza, né, mangas compridas. E hoje em dia, agora, a gente tem condições, né, de perceber mais os nossos jovens, porque a gente está agora perto, né? Então, assim, qualquer tipo de comportamento, de mudança abrupta de comportamento é um sinal de alerta. Agora, tudo mudou também, né? Porque agora a gente também teve que se reinventar, né, nos nossos comportamentos. Então, você vai falar que isso é sinal de alerta para um comportamento autodestrutivo? Também. Porque é a maneira como a gente aprende novamente a enfrentar as nossas dificuldades. Então, muitas vezes você deve ter reativado alguns comportamentos que há muito você tinha esquecido. E cansa, sabe por quê? Porque a gente reativa, lembra que comportamento autodestrutivo é repetitivo, e aí eu retomo uma frase do Nietzsche que eu amo, que fala assim, vamos lá, somos assaltados por ideias que há muito havíamos superado. Quando estamos cansados, somos assaltados por ideias que há muito tempo havíamos superado. Ou seja, quem de nós não está cansado? Né? Porque a sensação gente, é sempre uma nova descoberta, é igual um Kinder Ovo, né? Sempre tem uma surpresa. Então, agora vai, não, agora não vai, agora vai voltar, a aula, não vai. Né? A gente está reprogramando a nossa vida, que utopicamente a gente achava que a gente tinha o controle, a gente está, né, renovando todos os dias. Sabe aquela agendinha que a gente tinha, seja lá né, pelo teu celular ou pela... Eu gosto da agenda, né, grande, assim, escrita. Isso aqui tem um monte de X. É reprogramação atrás de reprogramação, e aí a gente tem que utilizar,
uma estratégia que eu chamo estratégia Waze. Adoro o Waze, gente, fazendo uma propaganda sem ganhar nada. Mas o Waze, ele traz a proposta da gente sempre mudar de rota. E é isso que a gente está fazendo o tempo inteiro. Então, quando eu falo de comportamento autodestrutivo, eu estou falando também do manejo que a pessoa adota para o próprio controle. E quando uma pessoa se autolesiona, ela controla a intensidade, o tamanho e a profundidade dos cortes dela. E aí, então, já é uma pista para a gente também compreender que a gente pode pedir para essa pessoa, se você quisesse cortar alguma coisa, o que é que você gostaria de cortar? Lembra? É o que, o como e o para quê, não o porquê. Não adianta a gente julgar a pessoa falando que você é louco, isso não vai levar a nada. Do mesmo jeito que eu já ouvi N pessoas que eu acompanho falando, nossa, quando eu cheguei no hospital, eu estava grogue ainda, eu estava muito mal, porque eu tinha acabado de tentar o suicídio, e eu fui julgado ou julgada. Eu fui chamado de louco. Né? E aí fui mais chamado de louco porque eu pedi para ser salvo. Aí as pessoas falam, mas você tá louco mesmo? Não acabou de se matar, agora você vai ficar aí? Você percebe que o julgamento não ajuda ninguém. O que a gente tem que fazer, e essa é uma outra, o acolhimento é o solo que junta e que dá colo para as fragmentações provocadas pela dor. Ou seja, a gente precisa dar colo, porque se a gente sabe o quanto é difícil ser julgado pelo outro e por a gente mesmo, a gente não precisa mais disso. A gente precisa ter ações de respeito, né, de acolhimento e de cuidado. Cuidador, adoro isso. Adoro ser cuidadora, aquela que cuida da dor. Vamos lá, Renata ou Marilei. Karina, aqui nós vamos ter ainda mais 2 perguntas, e aí vamos ver se a Mari tem alguma lá. Aqui tem também algumas. Aqui tem, por que dar conselhos para alguém que sofre costuma ser uma péssima ideia? E a outra é, o que dizer para uma jovem que se mutila e que sente muita culpa por coisas que fez que vão contra os princípios de sua religião e da sua família? Então, porque conselhos, né, faz mal, né? Porque assim, se conselho fosse bom, a gente já teria, né, criado uma monetização primeiro, né? E não é só por causa da grana. Eu acho que assim, cada um sente a sua maneira. É uma outra frase que eu tenho. O sentido pertence àquele que sente a dor. Ou seja, o sentido é do sentidor. Somos sentidores, cada um sabe a sua maneira, aquilo que faz mal e aquilo que é bom para você, não é verdade? Então, por isso que conselho não ajuda. Porque conselho é você retirar e oferecer para o outro da tua visão. E não tem coisa mais generosa do que você se aproximar da visão do outro para você falar como é que você vê isso. O que é importante para você? Porque o que é importante para você é diferente do que é importante para mim. Lembra que eu falei para vocês, o momento acarajé é diferente para todo mundo. Então, o teu momento chocolate, momento do que você gostar, que te apetece, que você sente o sabor da vida. Você entende? Então, assim, cada um tem a sua própria forma de se sentir. E de se sentir bem. O conselho não ajuda ninguém. Então, principalmente, eu falo isso muito quando eu dou o curso de processo de luto, que conselho a gente não pode dar. Porque se a pessoa quiser esse conselho, né, ela mesma se aconselharia. O que a gente precisa é dar colo para essa situação. Agora, né, o que dizer para uma jovem que se mutila e sente muita culpa por coisas que fez, que vão contra os princípios de sua religião? Pois é. A gente precisa entender, porque a culpa é uma forma de você significar, né, as situações. O que é a culpa? A culpa é vou colocar aqui, uma lamentação da impotência da gente. Aliás, a culpa é uma lamentação da onipotência que a gente tem. Ou seja, dá para dar conta de tudo? Vai me falar se dá. Não, não dá, né? Então, a
culpa acontece quando eu tenho um lado e eu tenho o outro. Eu escolhi ir para esse lado, logo é uma escolha, concorda? Além de ser uma escolha, é uma renúncia. Renunciei a esse lado. Não dá para dar conta de tudo. Adoro aquele filme Efeito Borboleta. Principalmente o primeiro filme, em que eles mudam um trechinho, uma parte, só que assim, o desenrolar acaba sendo um caos também. Então, esse é um filme em que a questão da culpa. Porque se eu escolhi ir para um lado, obviamente eu abri mão. Então, quando uma pessoa fala que sente culpa, é porque ela está se lamentando que ela não escolheu este lado que ela renunciou. Só que ela só escolheu antes de ver o resultado. A gente não antecipa os resultados. A culpa deriva de uma palavra que significa dívida. Ou seja, sempre estaremos endividados por aquela opção que a gente não escolheu. Por isso que é uma lamentação de uma onipotência, que a gente precisa dar conta de tudo. E a culpa, então, começa se, não é isso? Né? O verbo da culpa é deveria, falaria, faria, não é isso? O meu primeiro supervisor, Rodolfo Arguelles, me ensinou essa frase: se minha tia tivesse rodas, ela seria um caminhão. Porque a gente fica no fica endividado, achando que a gente deveria ter feito aquela escolha em vez dessa. O que dizer para uma jovem que se sente culpada? Que talvez a gente precisa entender, não é que a gente tem que falar não sinta culpa, porque ela já sente. Esse também é uma terapêutica da culpa. Quando eu pergunto para a pessoa do que é que você se culpa, eu estou tentando identificar e trabalhar com a ressignificação da culpa dela e da percepção que ela tem. Que ela deveria ter ido para este lado, só que ela foi para este. Então, na ruminação, eu tento ajudar a pessoa a elaborar esta percepção. E eu falo para ela, depois que ela, né, esgota provavelmente essa ruminação, que a gente tem que ter escuta para isso também, né? Eu falaria para ela, mas você anteciparia que a situação e o desfecho seria este? 100% das pessoas falam, claro que não. Se eu soubesse, né, eu não teria feito esta escolha. Eu falei, mas você não sabia. Então a gente precisa começar a trabalhar com uma coisa que a gente chama de se perdoar. Descobrir uma certa compaixão, porque a gente só escolhe, e escolhas são para o que é agora. A aprendizagem que eu tive com Maria Cecília Pérez do Souto, minha professora de Gestalt. Cecília sempre falava que escolhas são escolhas para o aqui e agora. A gente não tem bola de cristal. Isso quer dizer que a gente tem o resultado, e por isso que vem em forma de culpa. Deu mal, né? Foi ruim. O resultado não foi agradável, mas você precisa se perdoar, porque foi a melhor forma que você pôde lidar com a situação naquele momento. Então, aprende a se perdoar e conquista uma compaixão. E eu sempre falo também isso, compaixão que não serve para você, não serve para o outro. Karina, nós estamos com 1h20, aí vamos ver se a Mari tem algumas perguntas aí, né? Tem uma pergunta da Cidinha de Paula. Ela diz, você comentou sobre estarmos vivendo de modo próximo, o que, consequentemente, pode ocasionar conflitos. É o que está acontecendo com os meus filhos de 12 e 14 anos, ao ponto de ter provocado um sofrimento intenso nos de 12. O que você pode falar, orientar sobre essa questão? Eu acho que assim, é criação de fronteiras novamente, né? Cida, né? Marilei, é isso? Cida? Isso, Cida de Paula. Eu acho que a gente precisa ter uma proximidade distante. É esquisito isso, né? Mas assim, infelizmente ou felizmente, as nossas fronteiras concretas, elas foram quebradas. Então a gente precisa desenvolver e falar para esse teu filho que tem 12 anos, né? O que traz o sofrimento? O que está tão difícil? Sabe, o diálogo, eu acho que sempre é o caminho, né? O diálogo e a verdade. Inclusive, você também, Cida, se você também estiver ansiosa, falando, mamãe também não está bem, né? Mas a gente está juntos, isso que importa. A gente precisa descobrir novas maneiras da gente conviver, viver com,
convivência é viver com, sabe? E eu acho que isso é uma inovação e é um desafio para todos nós. Não é fácil a gente lidar com essa proximidade sem fronteiras concretas, e também é uma construção. Quando eu falo no começo, né, da nossa conversa, que a gente precisa aprender a dar alforria existencial, é também respeitar que eles já têm uma certa identidade, não como a nossa, que é um pouco mais, né, elaborada, mas assim, eles também têm uma vivência que merece ser, né, conversada e compartilhada. E eu acho que é muito legal, né? Porque eu caí do cavalo com meu filho, por exemplo, que eu falei para vocês que ele adora, né, computador. Ele falou, ó, daqui de casa, a única pessoa que está saindo de boinha, e ele falou isso, que está de boinha, mãe, sou eu. Porque eu já tinha coisa de ficar na internet, no computador, né? Então eu estou levando esta pandemia de boinha. E vocês, eu vejo você, papai, aí dividindo o escritório, indo para a sala, né? A Isabela, porque adorava, né? Então, assim, se há sofrimento, a gente precisa conversar. E eu falei para ele, quando ele falou, eu tô de boinha, eu falei, a mamãe ainda não tá, né? A mamãe ainda tá tendo que descobrir, você me ensina, filho. Porque uma das coisas que eu tive é que eu caí do cavalo, achando, né, que você, gostando da internet, desse mundo virtual, você poderia ser prejudicado. E quem está sendo mais prejudicado, eu vejo, o quanto, porque eu sou uma pessoa muito tete a tete, eu sou muito lesa na coisa da tecnologia, sabe? Então eu tenho sofrido muito, a gente está em luto. Acho que todos vocês também têm sofrido com novos ajustamentos criativos, e dá-lhe ajustamento criativo que a gente está vivendo. Então, Cida, eu, assim, se eu puder, não é conselho, mas se eu puder te convidar, né, a conversar com seu filho, o que está acontecendo? O que te deixa irritado? Qual é a grande dificuldade que você está passando? Né? Me ensina sobre o teu mundo. Isso é lealdade, sabe? Essa é a crença de que a gente pode aprender muito com os nossos filhos. Não é a gente que precisa ensinar os nossos filhos, né? É a gente que precisa aprender. Agora, acabei de lembrar aqui que nesse livro A Vida Não É do Jeito que a Gente Quer, né? Que eu coloquei aqui, eu sempre fui uma criança atribulada e com a mente acelerada e cheia, né? Que não aprende, e eu coloco, uma criança atribulada e com a mente acelerada e cheia não aprende. Essa fui eu, uma criança atribulada e com a mente acelerada. Aprendi que as crianças devem ser preparadas para se tornarem autônomas e para lidarem com o que a vida apresenta. Justamente pela crença mencionada, considera que não acordei naquela manhã, quando eu tive a inflamação, para serem internadas às pressas, sem que pudesse ao menos preparar os meus filhos, à época, 7 e 8 anos, para evitar qualquer dano emocional provocado pela minha ausência temporária. Durante os 13 dias que fiquei internada, refleti sobre a relação com os meus filhos e com a minha mãe. Sempre quis me mostrar para os meus filhos como uma mãe forte, diferente da percepção que eu tinha da minha mãe como fraca e vulnerável. No entanto, essencial para que eu experimentasse o sabor amargo da minha própria fragilidade e vulnerabilidade. Isso significa sofrimento. Quando a gente aprende também a acolher o nosso sofrimento, e sofrimento deriva de uma palavra que significa sob ferros. É quando a gente lida com fogo. Então, eu vou falar para vocês, a gente está numa prova de fogo, só que tem uma crônica que eu acho lindíssima, do Rubem Alves, que se chama Pipoca. E ele fala o seguinte, a pipoca que se torna flor branca, o milho da pipoca que se torna flor branca, se tornou flor branca porque precisou passar pelo fogo. Caso contrário, ela se torna, no máximo, um piruá. Piruá é que fica na transição entre ser flor branca e ser milho de pipoca. Então, eu realmente, Cida, espero que eu, você e todos nós que estamos, né, aqui nessa sala, que a gente possa se tornar flor branca, mas que a gente tem que passar por essa prova de fogo que tem sido, né, a convivência, a vivência com, que vai trazer conflitos. Isso faz parte do kit sofrimento, sabe?
Mas quando a gente entende que é o que temos para hoje, que a gente pode construir novas modalidades de convivência, a gente vai se tornar flor branca. Vamos lá, Marilei. Tá sem áudio. Peraí. Então, aqui acho que você já falou bastante aqui. Ficou sem áudio. Só um minutinho. Peraí, só... O Jerônimo, ele perguntou, mas acho que você já falou também, né? O que fazer quando nosso filho está em comportamento autodestrutivo e como agir, né? O Jerônimo, acho que ele deve ter entrado faz pouco tempo. Olha, Jerônimo, a ideia é você falar para o seu filho, estou preocupado com você e quero que você conte, né, o que te faz se autodestruir ou se cortar ou pensar em se matar. Eu não sei que tipo né, de comportamento autodestrutivo que você está direcionando, mas assim, sem ação e falando, olha, eu estou de olho em você, eu tenho percebido que você tem se colocado diferente, se comportado, e eu quero que você saiba que você está amparado. Então, é aquela a oportunidade da gente se fazer próximo, mas de uma forma distante, a ponto de você preservar essa fronteira necessária para o jovem, tá? Então, acho que é assim, do mesmo jeito que eu estou vendo aqui, uma pessoa que perguntou, tive uma aluna que ao perder a mãe cometeu suicídio. Tenho alunas que não sei como a gente você realmente se aproximar, né? Entendendo que não dá para generalizar sofrimentos, ou seja, você pontua, eu tenho te percebido estranho. Que tipo de estranheza que eu tenho identificado? Você não conversa mais, você está quietinho, você está triste, parece triste, é isso mesmo? Né? Normalmente, quando eu faço certas interpretações, quando eu falo assim, nossa, mas você tem me parecido tão triste, este acontecendo com você, eu posso entender com você o que tem acontecido? E se essa pessoa fala, eu tô triste, porque eu tô com raiva, ou tô com... E aí você fala, raiva de quê? Ou tô me sentindo culpado, né? Culpa de quê? Nunca fale, não sinta o que você sente. Né? A ideia é a gente trabalhar com a legitimidade ou legitimação dos sentimentos e dos pensamentos. Se eu falo para você, isso é uma coisa que eu sempre falo nos cursos, se eu falo para você assim, não pense no vermelho, o que é que você pensa? Você vai pensar no vermelho. Então, assim, como é que a gente pode falar para alguma pessoa não sentir o que ela sente? Não pensar o que ela já pensa? Então, o nosso trabalho tem sido, né, e precisa ser direcionado. Eu quero te ouvir, eu quero te enxergar, eu estou te vendo. E nós estamos juntos para construir um novo saber a seu respeito. Se alguém fala, a minha vida não vale nada, não adianta a gente falar, vale sim. Você fica dando conselhos e apresentando motivos para a pessoa valer a pena. Não, você fala, o que é que acontece que você, né, sente que não vale a pena? E aí, você pode perguntar para essa pessoa, mas você já teve alguma situação em que você sentiu que você é válido, que você se sentiu pertencente? Aí, às vezes, a pessoa fala, já. Aí eu tô, lembra? Rastreando a potência de vida. Eu falei, pois então, nós vamos perseguir isso agora. Não que a gente vá voltar ao que você já sentiu, mas eu ouvi em você um sorriso nos olhos, né? Eu percebi que isso faz bem para você e é isso que a gente vai tentar resgatar juntos. Vamos fazer juntos isso? Então, para todos os meus alunos, para as pessoas que eu amo, para os meus conhecidos, para os meus clientes, eu utilizo essa abordagem. Né? Por isso que eu falo para vocês que, né, Renata e Marilei, quando vocês falam que vocês começaram, eu me sinto bastante honrada, né? Começaram comigo, eu não me coloco numa onipotência, né, de achar que eu sou o máximo, não é isso. O que eu estou trazendo é minha gratidão, né, por fazer parte, né, por me sentir tão importante para vocês e que vocês são para mim. Porque essa é a construção relacional que faz com que seja, inclusive, redes de proteção.
Moral da história, quando a gente desenvolve esse bate-papo, é para a gente construir redes de proteção, redes de apoio. Né? Vocês não sabem o quanto foi emocionante, né, receber o convite de vocês. Eu só não consegui antes porque eu estava com uma agenda grande. Mas, assim, me senti importante, me senti convidada, né? E não é importante com soberba, é importante no coração, na alma. Isso faz com que eu também consiga continuar a minha história, né? Felizmente, com pessoas como vocês, que eu continuo também. E pessoas como vocês que estão aqui conosco. Eu falei no começo da nossa conversa, da nosso bate-papo. A coisa mais generosa que a gente pode ofertar para um ser humano é nosso tempo. Então, eu agradeço demais que vocês disponibilizaram um tempo para, né, conversar comigo, para não me deixar mais solitária, né, num mundo de tanto, né, e num tempo de tanto isolamento. Nós que agradecemos, Karina, estou emocionada aqui. Nossa, muito obrigada mesmo, né? Está sendo ótimo, e você é muito querida por nós. A Rê? É gratidão, uma palavra, né, para resumir toda essa disponibilidade, esse acolhimento que você sempre teve por nós, né? Como professora, como pessoa, né? Sempre ali com um sorriso, com uma palavra para acolher, para fortalecer. Então, e essa disponibilidade está aqui hoje, né? Compartilhando os seus saberes aí com a gente, com tanta gente junto, né? Então, a palavra é gratidão. Ótimo, minha gente. Gratidão também. Não deu para responder todas as perguntas, né? Nosso tempo esgotou, mas acho que você falou tantas coisas, né? Que dá para englobar muito aí do que também estão perguntando, né? É emoção agora no final, né? Verdade, tem muita gente aqui agradecendo, alunos queridos da pós, nossos amigos, Bruno, Isa, tem bastante gente aqui agradecendo você. Delícia, minha gente. Eu pedi en passant aqui uma pergunta, mas tem pessoas que não se autorizam a se leal. Você fala, eu estou aqui, a hora que você quiser a gente conversa. Eu acho que sempre vale a pena a gente ofertar uma abertura de amor, porque aí é uma frase que eu gosto de um filme que se chama As Vantagens de Ser Invisível. A gente só aceita o amor que a gente acha que merece, né? E aí, muitas vezes, tem pessoas que estão tão adoecidas, né, e tão machucadas, que se tornam feridas, que ficam bravas, inclusive, quando a gente oferta ajuda, a gente oferta escuta, a gente oferta amor, né? E isso também é com o tempo, porque aquele que ficou machucado, ele precisa de um tempo necessário para a ferida ser cicatrizada. Então, vale a pena a gente ser leal com essa pessoa, falando, olha, eu entendo que você não quer receber minha ajuda, meu amor, meu cuidado, mas assim, faz alguns agradinhos, né? De repente, coisas bobas, sabe? Você mandar uma mensagem, você, de repente, meu marido, ele é extremamente fechadão, meu baiano é fechadão, aqui em casa é tudo o contrário, né? E aí, ele fala assim, Karina, você é muito exageradamente cuidadosa, e eu sou mesmo, né? E ele é mais dura, né? Eu sou, assim, apaixonada pelo meu marido, porque ele traz uma diferença. E aí, a maneira como eu cuido dele aqui durante a pandemia é assim, ele esquece de tomar água, eu sou alcoólatra, né, eu adoro água. E aí, então, todas as vezes que ele está aqui no escritório ou está trabalhando, eu levo um copo de água e levo, durante alguns períodos, cafezinho para ele. Você fala, nossa, que bobagem, a gente se torna expert naquilo que faz bem para a pessoa. Um dia eu ouvi, né, o Duda falando, nossa, eu preciso colocar despertador para tomar água. Então, em nome disso, eu de vez em quando,
eu levo um copo de água e deixo lá quietinha, não fico lá babando, né? Fico lá, coloco e vou embora e coloco o cafezinho. Para o meu filho, o Enzo, que também não gosta de muito paparico, né? De vez em quando eu falo, filho, vamos passar um creminho aqui na tua perna, todo seco, às vezes, principalmente quando fica frio. Com a minha filha, né, ela fala assim, mamãe, como é que você vai ficar dormindo comigo hoje? Eu falei, não, tem dia que eu não consigo dormir com você, mas tem dia que eu posso ficar com você. Sabe, eu sei que minha filha gosta muito de sopa, eu faço sopas, você entende? Então, eu dou, assim, cuidados que são, assim, significativos para as pessoas. Então, o que eu estou fazendo um convite para que vocês possam se tornar expert durante essa pandemia e esse convívio, e muitas vezes pelo conflito, que vocês se tornem, né, guardiões da vida, daquilo que faz sentido para o outro. Essa é a arte do cuidar. Né? E o cuidado não à sua maneira, no cuidado que você acha que a pessoa vai ser agradada. Né? Isso é especial. Né? Então, minhas queridas, vocês foram muito cuidadosas comigo, porque vocês, assim, vocês não sabem como é que eu também estou grata, porque vocês cuidaram de cada detalhe, de toda essa plataforma e de toda essa forma de eu estar com essas pessoas também. E eu sou muito grata por todos que estão aqui conosco. Obrigada, Karina. Um beijo para vocês. Beijo, boa vida. Beijo. Boa vida para vocês. Amém, obrigada. Obrigada a todos que participaram também, viu? Muito obrigada. Obrigada, gente. Olha que lindo, gente. Todo mundo, ai, dando tchau, dá arrepio isso é momento acarajé. Tudo de bom para vocês, meus queridos. Beijo. Obrigada, gente. Foi ótimo. Obrigada, obrigada. Acompanhei uma parte no trânsito, mas foi muito bom. Tá gravado, Mônica. Depois vocês dão uma olhadinha lá. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Muito bom, foi ótimo. Muito agradecida. Foi muito bom. Que bom. Obrigada. Muito obrigada. É muito gostoso ser acompanhada e acompanhar, né? Que a gente pode agora treinar a onipresença, né? A gente não é? tá no carro, tá em casa. É gostoso. Muito gostoso. Nossa, que delícia, viu? Muito bom. Muito bom. É emocionante. O pessoal indo, né, saindo, se despedindo. Meninas, quero agradecer a oportunidade e Karina, mais uma vez, você é incrível. Tenho a honra de dizer que já pude te conhecer aqui em Natal, ano passado, e espero poder ter mais oportunidades como essa. Delícia, Manuela. Obrigada. Obrigada mesmo. Estão saindo aqui. Que bonitinho, as telinhas se apagando, se fechando. Sim, muito bacana, né? Olha lá, o pessoal saindo. Pronto.